Olá, boa tarde, gente boa. Fui trollada pelo meu alarme aqui e ele não tocou. Eu livre, leve e solta pela casa. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Quarta-feira, 8 de julho. Gente, o tempo voa. Eu lembro que quando eu combinei isso com a Luciana hoje, parecia tão longe, já chegou. Então, a Luciana deve estar chegando aí. Em Brasília a gente está com um dia lindo, ensolarado. Vamos ver, estou aqui. Desculpa se eu fico olhando um pouquinho para baixo, tentando ver a chegada. Então, a gente está chegando hoje, eu acho que eu não contei ainda. Está sendo a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é a nossa 8ª live hoje, é isso mesmo? Uau, que legal! Então, até para quem não assistiu às anteriores, por favor, fica o convite para ir lá no IGTV e elas estão salvas lá, tá? Então, tem live sobre... Oba, Luciana chegou. Vamos lá, Luciana, você tem que pedir para eu... deixa eu ver, adicionar você. Você pode pedir para eu adicionar? Deixa eu ver aqui. Aqui. Achei. Olá, conseguindo entrar? Oi, Juliana. Oi, Luciana. Tudo Oi, bem? tudo bem, e você? Eu levei um susto agora. Eu estava livre, leve, solta pela casa, contando que o meu alarme do celular ia me avisar com antecedência e de repente eu percebo que já deu 2 horas. Aí corre, corre, corre. Ele te chamou Então, já. quase, quase. Bem-vinda. Então, eu Obrigada. eu estava comentando que a gente combinou isso algumas semanas atrás e eu achei que estava longe. Agora mesmo é esquisito, as pessoas têm medido que a percepção de tempo mudou, né? Nesse período de quarentena, isolamento. Mudou tudo, na verdade. A percepção de tempo é só mais uma coisa que mudou. É, que o tempo tá. Bem-vinda. Muito bem. Obrigada. Então, Quando eu mandei os convites para hoje, eu contei uma mentirinha lá. Eu disse que eu convidei você. Na verdade, foi você que me cutucou e propôs o tema, né? E aí, é então, verdade. Luciana. Então, para quem não conhece, Luciana, ela é psicóloga como eu, doula, e é a moderadora de um canal chamado Parental Lab, que aí depois ela pode contar um pouquinho mais. E o que sempre impressiona, né? Eu acho que a parte mais impressionante do seu currículo sempre é que você é mãe de 5, né, Luciana? Sim, sim. Às vezes a gente tem uma linha no currículo que nem é aquilo que talvez, às vezes não é o que marca mais a gente, mas quando as pessoas leem, para ali, né? Nossa, mãe de 5. É, e é sempre E essa aí, reação, tipo, é, e com essa carinha, né, gente? E com essa carinha. Mas eu penso justamente, você que propôs esse tema, e eu imagino que, bom, para todos nós, para todas nós, a gente sente que essa coisa do autocuidado é bem complicado, é muito desafiador, né? A sensação de que às vezes a gente tem que defender com unhas e dentes e cotovelos o que tiver esse, esses momentos de autocuidado, né? Agora eu fico imaginando que você é mais do que todo mundo aqui. Se alguém tiver mais que 5 filhos, pode colocar aqui embaixo, tá? Ganhei da Luciana. eu acho que essa competição ninguém quer entrar comigo. Já conheci algumas pessoas que falaram, não, dessa competição eu escolho nessa lista. Travando. Peraí. Travou um pouquinho. Será que sou eu? Eu tô. Tá Oi, a com. Luciana tá travando. Oi, o seu travou. Se você puder repetir a última frase. Eu estou rezando para não ter nada, porque aqui ontem a internet travou geral. Então eu estou rezando que hoje os deuses da tecnologia nos ajudem. Só repete Eu, a última frase. eu falei que normalmente as pessoas comigo não querem entrar nessa competição de quantidade de filhos, né? Que realmente acaba é uma disputa que eu acabo ficando bem solitária nela. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Então, agora,
Na verdade, quando eu estava me preparando para isso, né, para essa nossa conversa e pensando nisso, né, os nossos filhos, né, os filhos que a vida nos confiou, né? Para alguns é um, para outros dois, para mim foi três, para você foi cinco. É, há muitos anos atrás, uma amiga me falou que os filhos vieram para nos curar. E isso foi no meio de uma conversa bem profunda, assim, e aquilo calou fundo dentro de mim. E às vezes eu brinco, eu precisava de bastante cura, eu ganhei três. Uau, É, agora cada, cada filho é uma oportunidade única, não é? é Eles. uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Pouco. Então, cada filho, ele Ué, será realmente. que sou eu que tô travando? Para mim aqui parece como se fosse, mas voltou, ok, seguimos. Então, cada filho é único, né? Pode ser vir do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma forma, do mesmo útero, e eles nascem tão diferentes, né? E eles nos Sim, pedem habilidades diferentes, né? Eles desafiam partes diferentes de nós. Então, e nos presenteiam de uma forma diferente. também, né? Eu costumo dizer que uma filha me trouxe uma sensação de encantamento, assim, profundo. Encantamento com ela, com a vida. Eu tenho a impressão que eu passei como se minha vida tivesse ganhado mais cores. Aqui estão dizendo que eu, Ania, estou travando mais que você, Luciana. Então vai ver que sou eu. Então a gente segue. É, a outra filha me trouxe uma consciência do amor profundo e, e a outra me trouxe uma sensação de alegria, que foi completamente uma dimensão nova de alegria. Deixo sozinha aqui. Oi, oi, voltou. Pois é, eu estou vendo que parece que o problema estou eu aqui. Luciana, só vou combinar com você que, que Tá. se que se eu travar, Tá. o que aconteceu ontem, e eu não sei se está tendo algum. Peço desculpas, gente. Ontem a gente teve questões de abastecimento de energia em Brasília. Por enquanto, a energia está funcionando, mas se travar, eu deixo vocês na mão da Luciana, vocês estarão muito bem. Então, segue Ai, o meu barco. Deus. Desculpa. Mas enquanto isso, tentemos. Enquanto busca no material. Eu estou usando agora. Mas o 4G, só deixa eu checar aqui com os universitários. O 4G de vocês está funcionando bem? Tá ok. É. Eu agora melhorou. Então vamos lá. Então, esse momento de quarentena, as pessoas têm me dito, né, que o desafio aumentou, parece que concentrou, né, porque a vida da gente que estava espalhada em vários locais, né, entre escola, um trabalho, um lugar físico, né, eventualmente contando com ajuda doméstica, enfim, está tudo concentrado dentro das nossas casas, os filhos mais nas nossas casas, né, o tempo inteiro. Então, isso concentrou responsabilidades e tarefas. E aí parece que, assim, a gente sabe que facilmente o tal do autocuidado vai lá para o fim da fila, né? Se a Sim, gente não prestar muita atenção, fica naquela lista de, quando eu tiver tempo, eu vou fazer. E aí foi curioso, porque há 2 semanas atrás, assim, o meu corpo, ele realmente. Foram 2 semanas, foi um período, uma semana que foi muito intensa,
E aí eu digo, tá, essa semana não vou ter tempo para caminhada ou yoga, coisas que senão eu faço, e pensão, porque eu tinha assumido várias responsabilidades. E aí o corpo travou, aí deu uma dor lombar federal, que quase há 20 anos não me visitava, e tive que descansar forçada, gastei tempo e dinheiro cuidando disso. E aí eu Sim, pensei de novo, realmente essa história do autocuidado não dá para deixar para quando der. não. Tem que ser agora, né? Tem que ser agora e a gente tem que ter tanta responsabilidade com isso do que com as outras coisas, né? Acho que essa é uma grande chave que vira, principalmente quando a gente vira mãe, né? Porque tem tantas necessidades do bebê que se demonstram urgentes, imediatas, e a gente acaba querendo ou sentindo que não dá, não tem espaço para isso. Mas com o tempo, essa falta de espaço e lugar para poder olhar para si mesmo, né? E até se perguntar o que é um autocuidado, porque eu acho que isso sempre foi uma pergunta que eu me fiz, assim, qual que é a definição de autocuidado? Porque em alguns momentos, para mim, isso estava muito ligado a uma atitude estética, simplesmente, né? Então, assim, eu tenho que cuidar do meu cabelo, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que me vestir bem para demonstrar um autocuidado. E hoje, uma coisa que eu consegui ressignificar é que o autocuidado ele pode permear as relações. Então, por exemplo, quando eu me concentro numa forma de falar com as crianças que pode ser bela, é um cuidado e é um autocuidado também. Porque aí eu estou usando a oportunidade na relação de ter uma fala mais bela e isso me demonstra um cuidado comigo mesma. Então, assim, acho que a gente vai calibrando um pouco, né? Vai entendendo dentro do contexto que é real, sim. Então, assim, talvez eu não consiga, e eu digo isso dentro muito do meu contexto, né, que é o trabalho que eu faço com as mães no puerpério. Elas saem de uma dinâmica muito intensa de estar atuando no mercado de trabalho, de poder ter se nutrir das relações sociais, né, familiares e tal. Hoje a gente está confinado, sem essas relações, vivendo uma coisa monótona. Então, todo mundo no puerpério agora, né? Eu brinco, tá todo Ótima mundo definição. entendendo o que as mães estão vivendo, que é um estado é uma sensação de aprisionamento, né? De monotonia e de solidão. É um relato que as mães trazem. Então, de alguma forma, a gente consegue ser mais empático em relação a essa situação, em alguns momentos, e tentar perceber que a gente precisa ser um pouco criativo em relação a aonde colocar essa necessidade, né, de se cuidar, que não pode estar. E aí são vários questionamentos que surgem, né? Que o meu autocuidado ele não pode estar condicionado a uma condição externa, inclusive. É um lugar de se posicionar internamente, né? Eu estava aqui olhando a água aqui enquanto eu estava te esperando e tá uma garoa, né? E a chuva caindo na piscina e traz aquele tremelique, assim, onde não consegue se estabelecer forma nenhuma. Então tem um momento que a gente tem que se colocar num estado de calmaria, né? Para poder entrar em contato com o que me satisfaria nesse momento, assim, já esse estado de calmaria, eu acho que já acaba sendo uma possibilidade de cuidar no sentido assim, eu me conecto comigo mesma, né? Eu me percebo, me reconheço, eu me vejo, né? Aí, Isso, daí que a gente eu acho consegue. que é o. Ah, desculpa, é que isso eu vejo que é um desafio para muitas pessoas, para até saber o que vai contar de fato como autocuidado, sabe? Exato, Parece que tem algumas fórmulas que se estabeleceram, tipo, ok, então tem que passar 1 hora por dia malhando ou 1 hora fazendo yoga, e para algumas pessoas isso não faz sentido nenhum. Para não. algumas pessoas e para algumas pessoas correr 6 km ou suar a camisa ou é crucial. Uhum. Algumas pessoas dizem,
Eu sou gente depois que eu fiz isso. E para outras dizem aquilo é um sofrimento para mim. Então, Exato. o risco da gente querer adotar o que serve para outros e não ter efeito, não ter ganho nenhum, né? É, Então, esse desafio da gente conseguir se ouvir e saber o que que de fato, é. o que que vai contar para mim, O o que 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 vai me me dar essa nutre. sensação. Exato, Exato, que me exato. nutre. E que vem desse lugar de estar no centro, né? De estar primeiro em Você contato com. poderia, você pode contar o que que você faz para se sentir nutrida? Eu faço live com pessoas que eu gosto, por exemplo, que eu admiro e a relação me nutre, certamente. Mas na rotina com as crianças, por exemplo, uma coisa que me acalma muito, que me coloca nesse estado de calmaria, é me colocar num lugar de observação do brincar deles, por exemplo. Né? Sim. Às vezes, na rotina da casa é difícil, e daí o que a gente faz? A gente caminha até o final da rua, que tem um espaço mais amplo, e ali eu sento, eu não levo telefone, não levo nada, eu sento e observo. E esse observar contemplativo, né? Isso, sem achar que eu tenho que intervir ou que eu tenho que modelar, não. É simplesmente um olhar assim o que é que está acontecendo. Isso é um estado que me acalma muito, assim. Ou tirar foto deles também é um lugar que me acalma muito, porque daí eu fico procurando naquela realidade que eu vejo algo que simbolize, né, aquele momento. Então isso me nutre muito, assim. Estão perguntando qual a idade dos seus filhos. Uau, variedades. Eu tenho uma de 3, né, a menor tem 3,5, 5,5, 10, 12 e 14. É a idade Tá deles. bom. Então varia, né? Também com o mais velho, ele tá num super interesse de fazer edição de vídeo, então eu permito que ele me traga um pouco para essas curiosidades dele, e isso também, isso nutre, né? Isso nutre a relação e é gostoso. Mas para mim, por isso que eu te provoquei, né? Até sobre esse tema, assim, porque não foi um lugar que eu construí com facilidade, né? E eu lembro da primeira vez que a gente conversou, que você falou para mim, o que que você faz para se cuidar? Foi a primeira pergunta que você me fez. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, o que será? Aí eu falei assim, eu tô querendo fazer yoga. Eu falei pra você falou assim, não, eu tô falando de andar na grama descalço, 10 minutos mesmo. E realmente, às vezes, não é nem a coisa em si, mas é a intenção que a gente coloca, né? Então, assim, eu vou lavar o meu cabelo agora, ou vou secar o meu cabelo agora para poder criar essa calmaria, poder me conectar com o meu. E acho que aí é uma questão da gente entender, né? Que o que nos nutre nunca vai vir de fora, né? Nunca Sim. vai vir de fora. Se a gente não tiver conectado com a gente mesmo, nunca a gente vai se satisfazer só de um pôr do sol. A gente vai se satisfazer da gente assistindo aquele pôr do sol, né? De se sentir naquele lugar presente assistindo aquele pôr do sol. Então é muito esse movimento assim de poder estar consigo mesmo para aproveitar as oportunidades que a vida vai trazendo. E que nem você começou a falar, as crianças são oportunidades o tempo inteiro disso, né? O tempo inteiro. Isso eu ouço muito de mães jovens, mais das mães até do que dos pais, essa coisa de, puxa, mas parece que eu estou sempre fazendo para a criança ou pela criança, como se fosse um eterno dar, e aí vai esvaziando, né? Sim, mas isso é Agora, uma percepção. Isso é uma percepção. E isso, para mim, foi uma coisa que mudou radicalmente quando eu engravidei da quarta filha. Pensa, eu levei uns bons 8 anos para entender isso. E realmente é um processo de desenvolvimento, porque antes eu estava nesse lugar, acreditava, e daí isso fala muito da nossa história enquanto filhas, né? De muitas vezes viver um amor através do sacrifício de si mesmo, né?
que eu achava que a mão dos meus filhos eu deveria me sacrificar. Então, quanto mais eu dava e quanto mais eu me sentia doadora, mais cansada, mais sem comer, mais negligente comigo mesmo, melhor mãe eu estava sendo, né? E hoje, acho que foi muito trabalho para chegar nesse lugar de me colocar, porque a gente acredita que se sacrificando a gente vai receber o amor, e daí existe uma inversão de achar que a gente vai receber esse amor dos nossos filhos, e não é verdade, né? Os nossos filhos não nos dão esse amor que a gente espera receber nessa relação. Então, de eu perceber que não, quem tem que criar esse lugar de cuidar de mim sou eu mesma, com responsabilidade, sem a ilusão, sem a fantasia. Então, é com responsabilidade. Não ficar achando que alguém tem que consentir com aquele lugar e viabilizar aquilo para mim. Né? Não, sou eu que tenho que dizer isso é importante para mim, para a nossa família, e eu preciso disso e daquilo, né? Para poder. Às vezes é isso, eu preciso de 15 minutos, né? Ou às vezes eu preciso de um abraço, né? Ou às vezes eu preciso me desculpar, eu preciso que alguém escute as minhas razões para ter tomado uma atitude que não foi legal. Então, eu acho que sair desse lugar, né, da criança que se sacrifica para receber o amor dos pais e encontrar esse lugar de adulto que aproveita a oportunidade. Isso as mães me ouvem falar muito, assim, de que se tornar mãe não é só um papel social, pode ser uma possibilidade realmente de uma transformação. Só que é uma possibilidade, eu aceito se eu quiser, né? E a sensação de doação é isso, assim, que se eu só tô dando, é como se eu estivesse entregando algo para a criança, e muitas vezes com essa expectativa de que o que eu dou vai se reverter para mim, então que eu vou me beneficiar daquele resultado. E isso não é verdade. A gente não... quando eu falo, quando eu sou empática com os meus filhos, eu tô me tornando empática. Quando eu sou paciente com os meus filhos, eu tô me tornando paciente. Quando eu sou amorosa com eles, eu tô me tornando uma pessoa amorosa. Obviamente, eles usufruem, né? Eles se beneficiam desse ambiente. Mas isso não garante que eles vão se tornar pessoas idealizadas, né? Eles não vão se tornar isso que... Então, não é uma via, assim, que nem quando a gente faz um projeto no trabalho, que você dedica horas e você tem um resultado. O maternário, ele é diferente nesse aspecto, né? É um transformar-se no caminhar que vai levando a gente para um outro lugar, bem desconhecido, por sinal. Eu não me imaginava a pessoa que eu sou antes de eu ter o meu primeiro filho. E eu me sinto muito melhor hoje do que eu era antes, né? Com certeza. Então, é esse convite que as crianças fazem. E aí você também reconhece os teus limites, né? Que muitas vezes você não... Naquela hora aí, você não consegue ser paciente. O que você tem para dar é bem ruinzinho, né? E eu falo isso, que eu com 5 filhos, na verdade... Eu não sou 5 vezes amorosa, 5 vezes paciente. Eu sou paciente divididos por 5, amorosa divididos por 5, né? Então, para não ficar nesse estado permanente de frustração em relação a eles, eu consigo reconhecer os meus limites e deixá-los livres também para poder, muitas vezes, receber de outras pessoas o que eles precisam, né? Então, hoje eu já não tenho mais uma ilusão de ser suficiente totalmente, ser onipresente, né, para eles. E isso é um processo também, né? A gente poder sair desse lugar, né, enquanto mães. Assim. E isso também é um enorme presente, não? Para os filhos, ter uma mãe que tem consciência de que tudo na vida é um processo e que as coisas chegam num certo tempo, que não está tudo pronto, não está tudo aí. Porque eu acho que eles também precisam dessa esperança que as coisas que eles não dão conta hoje, eles darão conta um dia, né? Então, ter
poder conviver com um adulto que já sabe que as coisas são assim, que o que a gente não dá conta hoje, mas se é importante, a gente vai dar conta mais adiante, né? E mesmo quando as coisas não estão dando certo, elas ainda são uma oportunidade de cuidado, por exemplo, né? Às vezes, quando a gente se desentende, né? Quando as coisas ficam mais talvez conflituosas numa relação ou outra, a gente não está muito bem porque está sendo muito exigido, não conseguiu achar esse estado de calmaria, está nessa faseção, né? E a criança começa a demandar e a gente acaba tendo né? Isso é um sinal de que algo precisa ser cuidado também. E isso eu também aceito escutar. Opa, reagi mal. Vamos aqui, vamos cuidar. Vamos cuidar. Né? Então, isso também é uma oportunidade. Eu geralmente falo para eles, eu me excedi, eu preciso... foi mais do que eu conseguia fazer. E daí eu sempre tento esclarecer que isso é meu, não é deles, né? Então, assim... às vezes, já ouvi uma das crianças falar assim, foi porque eu não te ajudei. Eu falei, não, eu me excedi porque eu não dei conta. Né? Eu me deixei transbordar. Eu fui além do que eu podia ir nesse momento, né? Então, isso eu acho um grande desafio, né? Para mim, eu acho que sempre é o exercício mais difícil de todos, talvez, porque tem tantas coisas para a gente fazer, ou que a gente sente que tem que fazer, ou que tem vontade de fazer, ou nesse momento, então, né, de tantas tarefas concretas, bem como possibilidades, né? A tecnologia tem sido essa coisa maravilhosa de possibilidades da gente se conectar com quem está longe, de trabalhar mesmo à distância, tem sido um presente, mas ao mesmo tempo a gente é chamado para todos os lados. Então, para mim, cada vez que eu tenho que aceitar que, ok, tem algo que eu não vou fazer, para mim é sempre um luto. E até hoje um exercício que eu tenho que treinar sempre de novo. Mas o que facilita, eu acho, que esse exercício de soltar algumas coisas e aceitar que algumas coisas não vão acontecer, é quando eu percebo que, ok, mas aquilo que importava, aquilo aconteceu. Então, essa priorização, e o que eu acho que é revolucionário na vida nossa, e especialmente de nós mulheres, porque, como você falou, a gente tem esse meio que essa referência da mãe abnegada e sofredora e que faz tudo pelos outros e não cuida de si, é um negócio muito não saudável, né? E eu lembro que para mim foi um susto o dia que eu vi uma filha, que na época devia ter 8, 9 anos, eu vi ela dizendo para a amiguinha dela, eu não quero crescer, olha só a minha mãe. Tipo, essa vida dela eu não quero. Eu digo, caramba! Isso foi realmente assim, foi uma chamada de atenção, né? Eu acho que foi nesse período em que eu aprendi um bocado de coisas. Uma foi eu fui uma daquelas pessoas que hoje não mais, mas eu sofria muito com TPM. E TPM era um período onde sempre achava que toda a minha vida era uma droga, que eu tinha feito tudo errado, eu queria jogar tudo fora e começar do zero. E aí eu queria tomar decisões e mudar de rumo nos dias provavelmente onde eu menos competência tinha para isso. Até que eu entendi esse mecanismo e aí eu mudei ele completamente. E aí eu passei a ter clareza de quando eu identificava que eu estava chegando aí, eu dizia, a única coisa que me cabe fazer hoje é o mínimo e manter todo mundo vivo até amanhã. É só isso. Eu inverti o ditado que eu ouvi a vida inteira, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Naqueles dias eu passei a inverter isso. Tudo que eu puder fazer amanhã, eu não vou fazer hoje. E tudo que eu vou fazer hoje é tratar de cuidar do meu humor. Sim. Então, eram dias onde, para mim, por exemplo, eu descobri que para mim a jardinagem faz maravilhas. Eu não sou uma jardineira incrível, não é que as minhas plantas ganhariam nenhum prêmio de exposição, mas elas me dão um prazer imenso. Sim. Então, eu hoje de manhã, o dia de live, eu sempre fico um pouquinho mais excitada e tensa. Eu passei 1 hora
colhendo meus brotos de girassol hoje. Colhendo, lavando, armazenando, que é a minha agricultura de janela. Então, isso eu estava fazendo porque me faria bem hoje, era o que eu precisava. Para estar aqui com você, eu tenho que estar bem. Então, sendo a sua melhor aprender isso. amiga, né? Que nem você já falou para mim, seja a sua melhor amiga quando você estiver nesses dias, né? Exato. Então, é nesses dias onde a gente queria tanto, talvez, que alguém nos pegasse no colo. A gente tem que se pegar no colo. Para mim, ser adulto é isso, é assumir a responsabilidade disso. Se a gente tem a sorte de ter um companheiro, ter um membro da família que faz isso também, eu hoje já conto com filhas grandes que cuidam de mim já quando eu preciso. Isso é maravilhoso. Mas durante muitos anos não tinha esse outro adulto, era eu mesmo. Mas assim que eu parei de me culpar por estar me sentindo tão mal e entender que tudo que me cabia fazer era cuidar de mim, porque depois viria de novo a energia, a perspectiva mais positiva, porque minha vida nem era tão ruim assim, eu só estava sentindo que ela estava. Então, inverter a ordem das coisas, que sim é primeiro eu. Porque no fundo, nós, os adultos da casa, e eu digo sim, quanto menor a criança, mais intensa é essa sensação de responsabilidade pelo outro, né? Eu acho que nós adultos somos como que eu digo, como que o mastro principal da tenda de circo. Se aquele mastro principal desabar, o circo todo vem abaixo. Então não dá para ficar cuidando dos outros e eu só me cuidar quando já todo mundo estiver bem. Isso nunca vai acontecer, né? E também inverter, né? Uma coisa que a gente acaba fazendo nos momentos que não se sente bem, a gente acaba se fazendo sentir mais mal ainda, né? Assim, então eu não tô bem, que absurdo, porque eu não sei, não faço nada por mim. E, na verdade, o não estar bem é o alerta que toca, né? Então, olha, não tá bem, cuida. Então, quando vem esses sentimentos que não são confortáveis, da gente poder olhar para eles e incluí-los, né? Vocês também fazem parte e eu vou cuidar. Eu vou cuidar de vocês, né? Eu vou dar esse lugar e vou tentar atender a necessidade que vocês estão me pedindo. E às vezes uma grande angústia pede que a gente pare, só pare. Eu acho incrível essa sensação de parar. Esses dias eu fui numa constelação de cavalos, né? E daí o moderador falou assim: o que vocês vieram procurar aqui? E eu fiquei com aquela pergunta assim: o que eu venho procurar aqui? E eu fui parar. Eu fui parar. Porque o cavalo, ele se movimenta de uma forma muito mais lenta, né? E aquilo, assim, me trouxe um relaxamento que a mente parou, o corpo parou. E ali eu tava, sabe, plena, assim, realmente conectada com o que estava acontecendo. Então, às vezes, essa angústia tá pedindo o quê? Né? E eu acho que essa observação, como que eu tô? Eu tô angustiada, eu tô ansiosa, eu tô respirando rápido, eu tô querendo fazer. Calma. Qual que é a necessidade que está por trás, né? Então, os sentimentos, eles nos convidam para poder olhar para o que a gente realmente precisa, né? E não ficar se desfazendo disso como se eles fossem incômodos e a gente tem que tocar a vida. Não, tem que lavar louça. Tem várias formas de lavar louça, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o nosso filho mais velho, assim. Tem que lavar louça. Não, mas eu não quero lavar louça. Mas a louça precisa ser lavada. A liberdade de lavar louça a gente não tem. Agora, como que eu lavo louça? E ele põe música, luz de LED na cozinha e faz o baile na cozinha para lavar louça. Então, assim, como eu faço as coisas para que seja bom para mim? E eu acho que essa é a escolha, né? Principalmente na relação com as crianças. Como que eu transformo esse cuidar do outro em algo que me nutre? Sem dúvida, sem dúvida. E outra, eu acho que tem outra magia que acontece, outro presente que a gente dá aos nossos filhos quando a gente prioriza o nosso autocuidado. Que é permitir com que eles também percebam e possam aprender e imitar que quando a gente não está mal, o primeiro passo é ficar bem. Não é fazer as outras coisas, né?
Eu lembro, e as crianças aprendem isso com uma velocidade. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu atendi uma jovem mãe, como tantas mães super dedicadas, super empenhada nessa maternidade desejada, preparada, planejada. Só que ela tinha uma filha com muita energia e ela veio me procurar porque essa criança ela é descrita como muito agressiva. Então ela qualquer coisa ela era frustrada e batia na mãe, batia no pai, batia na professora, batia na avó, batia em todo mundo. E aí uma das primeiras coisas que eu sugeri a ela e perguntei a ela como é que ela se sentia, ela disse: eu fico angustiada porque eu sinto uma raiva enorme quando ela me bate. Né? Eu fico, eu tenho que me segurar muito e a tendência é em algum momento acaba explodindo, acabo gritando também. E aí eu sou a mãe que eu não quero ser. Então a primeira coisa que eu fiz foi dar um daqueles bastões de EVA, quem já teve no meu consultório talvez já tenha ganho um, que são aqueles macarrões ou espaguete, depende da região do país, chama diferente, né, de piscina. Então, aquele cortado pela metade, se você tem um colérico na sua casa, recomendo muito ter um desse. E aí eu disse para ela, então, olha, eu sugiro que você leve para casa e mostre para sua filha o que, que você faz quando você está com raiva. E aí ela me contou, 2 semanas depois, ela me contou, Anne, aconteceu algo incrível. Eu teve o dia que eu fiquei com muita raiva, que ela estava de novo aprontando e berrando e não sei o quê. E aí eu disse para ela, com licença, eu vou até o quarto cuidar da minha raiva. E ela foi lá, pegou o espaguete, começou a bater na cama dela e pá, 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 pá. Ela disse, Anne, é dia seguinte. Teve um momento que de novo ela estava ficando brava e ela virou para mim, o Toquinho de 3 anos, tá? Virou para mim, mãe, eu tenho que ir lá no meu quarto cuidar da minha raiva. E foi lá e pegou o negócio de EVA e pau, 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 pau. Então, imagina quantos problemas a gente resolveria tão facilmente com alguém que tem a raiva validada, ou o cansaço validado, ou o mal-estar daquele momento validado, com a incumbência de cuidar só disso. Não é se comportar bem primeiro. Aham. E a Jane Nelson, na disciplina positiva, verbaliza isso de um jeito tão positivo, né? Ela diz que não sei de onde veio a ideia de que para uma criança se comportar melhor, ela tem que se sentir pior primeiro. É. E a gente acaba Faz fazendo isso com a sentido gente, nenhum. né? É. Não faz sentido nenhum. Quando alguém está se sentindo mal, a primeira tarefa é se sentir bem. Então, ela diz, ao invés do tal do canto do pensamento, do castigo, arranja um canto de ficar bem. Um canto com uma almofada cheirosa, com um bichinho de pelúcia, um paninho, ou uma música gostosa. A primeira tarefa é ficar bem. Quando a gente está bem, a gente não dá trabalho para o mundo, né? É verdade, é Eu verdade. acho que simplifica tanta coisa se a gente É. aprender a ficar bem primeiro. E eu acho que na antroposofia eles falam isso, né, também, de que, pelo menos eu entendi isso vivendo um pouco essa relação das crianças na escola, com esses pais da escola também, de que a gente, a gente é um exemplo, né? Então, assim, na primeira infância, as crianças querem um ambiente digno de imitação, né? E no segundo setênio, eles querem reconhecer um adulto digno de imitação. Então, se a gente não se torna esse adulto digno de imitação, a gente deixa de inspirar as crianças justamente a se desenvolver, a querer crescer e ocupar esse lugar esperançoso no mundo de alguém que se preenche dessa vida, dessa existência, né? Então, eu lembro que coisas que foram muito difíceis de eu assumir com os mais velhos, não me dava esse lugar realmente. Com as duas mais novas, foi muito natural. E eu, por exemplo, quando eu queria muito que eles fizessem aula de equitação, insistia com isso, né? E eles sempre muito resistentes. Aí que eu entendi que, na verdade, quem queria fazer aula de equitação era eu. E eu ficava justificando aquilo através deles. Eu falei assim, não, eu vou fazer aula de equitação. E eu percebi o quanto de medo eu tinha de me colocar em cima do cavalo, porque não foi fácil. Não foi fácil. Foi o mesmo movimento que eu tive que fazer com cantar, né? Teve um momento que eu decidi que eu queria conhecer a minha voz. Eu tinha muito medo.
E quando eu subi em cima do cavalo, eu senti muito medo daquele lugar que eu estava me dando, que era um lugar, um espaço vazio para poder me reconhecer também, para entrar em contato com esse desconhecido, com esse esforço que eu tinha que ter, com essa disciplina, né? Mas eu saía daquele lugar, eu saía radiante, eu saía assim, feliz e parecia nítido, claro e óbvio que as pessoas têm que ser felizes. E que se eu quero que os meus filhos desejem ser felizes, eu tenho que ser essa pessoa. Perfeito, perfeito. Né? Eles não querem diante deles aquela mãe que tá sempre reclamando que não tem tempo, que está sempre justificando. É muito mais saudável isso, acho que foi uma coisa E que a dizendo Laura que é por culpa deles ainda, né? E dizendo que é por culpa deles. Exato. Imagina o fardo que isso tem. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Laura Gutman. Ela fala assim, a gente confunde quantidade de tempo com presença e conexão. As crianças não querem pais fisicamente o tempo inteiro com eles, mas eles querem sim poder se nutrir de uma verdadeira conexão. Se a gente se a gente fica, isso para mim foi uma crença que eu demorei muito tempo para desconstruir, porque eu achava que só eu conseguia cuidar dos meus filhos, que só eu era a melhor pessoa para fazer isso, né? Então eu tinha que ficar o tempo inteiro ali. O que acabava que no momento que eles precisavam, eu não estava ali. Eu estava lambendo as minhas próprias feridas, né? Então é melhor que a gente possa sair para olhar para as nossas feridas e não lambê-las, mas cuidar delas e voltar para a relação com as crianças nesse lugar de alguém que tem o que dar, que tem alguma coisa para oferecer. Né? Isso é virtuoso, acho que isso é uma dinâmica saudável de uma relação familiar que pode ser nutritiva para o resto da vida, porque senão a gente vai criar os nossos filhos e chega um momento que eles não vão querer mais lidar com a gente, porque que mulher chata, né? E é verdade, às vezes eles falam assim, mãe, você tá chata. Eu falo assim, também tô. Hoje eu também tô chata. Então deixa eu cuidar primeiro. Uhum. E aí, e a outra coisa que eu, na minha prática, no meu trabalho com casais, tem um negócio que me surpreendeu muito, que eu ouvi muitas vezes dos maridos o pedido de tipo, eu só queria que minha mulher fosse feliz. Porque isso, assim, muito me surpreendeu, porque em geral eram mulheres que estavam reclamando dos maridos, estavam reclamando que eles não ajudavam o suficiente, que eles não estavam presentes, ou que, né, sábado à tarde, antes de pandemia, iam para o futebol, independente do filho estar com febre ou não. Eu comecei a me perguntar, mas por que uma intenção? E eles me olhavam, eu realmente acreditei nessa frase, eu não achei que eles estavam me dizendo isso só para fazer bonito. Eles realmente me diziam, por favor, eu queria que ela parasse de reclamar e eu queria saber que ela está feliz. Porque é muito frustrante para eles verem as suas parceiras reclamando. Eles se sentem competentes e em algum momento eles vão se afastando. Então, eu vejo e às vezes as mulheres, as mães, elas esperavam que o cansaço delas convencesse eles a fazer aquilo que elas queriam que eles fizessem, que elas queriam que eles fizessem, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A percepção de prioridades é muito diferente de homens e mulheres, né? Sobre o que é importante e relevante ser feito. E eles nunca vão conseguir fazer a companheira feliz se ela não tiver empenhada nisso também, né? E se ela não souber o que faz ela feliz, né? Porque senão fica esse saco sem fundo. É aquela história, né? Tava conversando com a minha terapeuta até. É a história do histérico e do obsessivo, né? Se a gente fica nesse lugar de histeria, de não olhar para dentro de si e se perguntar assim, mas o que me preenche? E parar de achar que é o outro que vai te preencher e não assume isso com responsabilidade, a gente fica nessa postura exigente de que alguém nos preencha e nunca vai ser suficiente. Nunca vai. Né? E o companheiro muitas vezes entra nessa tentativa de ocupar esse lugar e desiste.
Ele realmente existe. Eu tive muita sorte que o meu marido, ele é zero obsessivo, assim. Ele realmente, ele olhava para mim e falava, pode estribuchar, entendeu? Uau, Pode que legal. estribuchar. E eu sei o quanto que isso teve valor para eu poder sair desse lugar de uma vítima que ficava esperando aquele ser, né, superior vir me salvar e me responsabilizar. Uhum, uhum. Né? Isso aqui sou eu que preciso. Eu preciso. Você pode? Você não pode? Então eu vou pedir para outra pessoa. E aí também que traz uma outra questão, né? Que eu acho que é fundamental no nosso maternário e no nosso desenvolvimento, é que a gente precisa dos outros, né? E principalmente na relação com as crianças, que a nossa limitação não pode ser a limitação deles. Que a nossa limitação é justamente assim, aonde que no meu entorno eu posso poder trazer para eles esse recurso, pode ser de outras pessoas, de outros lugares, para poder atender isso que eles precisam. Então, talvez hoje eu não esteja num bom momento, mas o meu vizinho vai fazer um bolo e pode convidar os meus filhos para fazer isso juntos. Né? E vai trazer essa qualidade que ele precisa naquele momento. Ou uma prima, ou uma avó, né? Ou o pai, ou um irmão mais velho, né? Essa rede, né? Eu acho que a gente talvez tem que reaprender a construir a rede. A velha frase de é preciso uma aldeia para educar uma criança, né? Sim. Então a gente ativar essas nossas aldeias e elas nem sempre são a família de sangue, às vezes é uma outra, né? É uma outra rede que se forma. Tá aqui me avisando que a gente tem 10 minutinhos ainda ou 12, mas Ai, foi rápido. muito rápido, muito rápido. Mas eu espero muito que as pessoas que estão aí tenham tido ideias. E eu queria sugerir muito que elas se escutassem. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas não sabem o que faz a diferença, ou acham que sabe, ah, não, eu preciso conseguir dormir 8 horas todas as noites, eu tenho um filho pequeno que me acorda, não dá. Ah, não, eu precisaria de 30 dias de férias, não dá. Ah, não, eu preciso de um spa 5 estrelas e eu não tenho dinheiro para isso. Geralmente não são essas coisas. É isso que eu falei pro meu filho. A gente tem que lavar louça, né? A gente tem que cuidar da criança. Então, como que eu faço isso ficar legal? Mas o que a gente precisa, às vezes, é de sentir alegria. E a música, ouvir música que eu gosto enquanto eu lavo louça, me traz alegria. Né? Não é necessariamente o não fazer nada. É eu sentar, às vezes, para mim. Tem algo que eu faço, eu tenho alguns pequenos rituais meus, tipo assim, essa coisa já confessei, que eu sou uma jardineira, talvez não tão incrível, mas que é o dia que eu tô de mau humor, então, aí vai ser um barro para tudo que é lado dentro de apartamento. O dia que o que eu, às vezes, para mim, tem um certo chá que eu preparo, e é um chá que é demorado, porque eu fico pensando em um zilhão de coisas. Até que eu termino de colocar tudo dentro da xícara que vai receber água quente para infusão, eu passei 10 minutos meditando em que eu quero colocar lá dentro. Então, às vezes realmente, eu peço desculpas para o serviço de água, mas hoje meu banho vai ser de 15 minutos. Ou tem um sabonete que eu ganhei de presente e que eu vou usar não todos os dias porque ele custou R$ 30, mas eu vou usar ele naquele dia em que o banho vai ser. Então são pequenas coisas. Teve uma mãe de 4 filhos para quem eu disse uma vez: experimenta acordar 15 minutos mais cedo, mesmo que você ainda esteja cansado, mas para você ter 15 minutos de silêncio na sua casa e preparar a sua bebida favorita e você tá com você. A gente tem que cavar essas coisas, né? E o que eu queria muito dizer para os casais, porque eu percebo que isso é um negócio que surpreende muito. Muita gente conhece, como é que é o nome do livro mesmo? Cinco formas de amor, Cinco cinco linguagens linguagens do amor. Isso. Na PNL eles chamam isso, né? Dizem que tem as pessoas que são sinestésicas, visuais e auditivas.
né? Então, às vezes a pessoa que é sinestésica, ou seja, que gosta de massagem, cafuné ou comida gostosa, ela quer oferecer isso para outra pessoa, mas aquela pessoa, o que ela precisa, e é precisa tipo remédio, ela tem que ouvir todos os dias: eu te amo, você é importante na minha vida, muito obrigado. Ela tem que ouvir. Se ela não ouviu, ela não registrou. E tem a outra pessoa que precisa, sei lá, de flores, né? Nem me apareceu aqui, ó. Eu tô com uma orquídea aqui que floresceu, que eu trouxe pro meu lado aqui. Então, eu sou alguém que eu preciso de flores também. Senão não adianta, entendeu? Senão parece que falta. Minha vida tem falta. Então, a gente saber o que é isso, e se a gente quiser realmente ajudar o nosso parceiro e a nossa parceira, tarefa número 1 é descobrir o que funciona para o outro, porque às vezes você está fazendo um esforço imenso naquilo que faz sentido para você e na tabela do outro não está contando. Tem uma pessoa que eu atendo que uma vez me contou que ela tinha finalmente encontrado o companheiro da sua vida, apaixonado, o cara é incrível, é maravilhoso. E ela um dia chegou assim: ai, ontem ele preparou um jantar maravilhoso, colocou aquela mesa com vela, com flor, com vinho, com... E aí ela vira assim: mas ele nunca diz eu te amo. E eu pensei: nossa, eu que sou sinestésica, eu digo, para mim tá super dito, né? Mas para ela não. Então, se esse cara soubesse que junto com isso tudo, dizer eu te amo, teria um efeito incrível. Mas aí a gente também saber claramente, né? Isso, assim, eu preciso ouvir que me amo, que daí, senão fica uma coisa de louco, né? O outro tá fazendo ali, e, né? Eu até reconheço, mas eu não consigo pedir. E eu acho que esse lugar de primeiro se observar e reconhecer, né? Qual que é a necessidade, e aí pedir para o outro, já é um caminhão, né? Assim, já é um super mega caminho andado, né? E a gente. E também, quem ama não adivinha tudo. A pessoa vê a vida da sua... Essa é a fantasia da criança, né? Então, eu me tornei para muitas coisas muito pragmática. Assim, eu prefiro que o meu esforço se traduza em resultado efetivo para o bem-estar do outro, porque a minha intenção é essa. Mas se a minha intenção não acertar o alvo, ela vai ser em vão. Então, facilitem as coisas para quem está querendo ajudar você e diga para o seu parceiro, para a sua parceira, o que de fato conta. Às vezes você está colocando uma energia enorme em algo que nem faz a diferença, né? Sim. Começar a reconhecer, às vezes, já é uma mudança enorme, né? Da gente poder parar de olhar para o que falta e começar a olhar para o que tem, faz toda a diferença, né? Então, em vez de reclamar do que faltou, eu vou primeiro enxergar, me permitir enxergar, porque eu acho que isso também é uma decisão que a gente toma, é me permitir enxergar aquilo que o outro me dá e me oferece. Isso também é sair de um lugar infantil, de poder reconhecer que o mundo o tempo inteiro está nos trazendo muitas coisas, né? A vida, ela é abundante, ela não é escassa, né? Então, só que aí você olhar para esse lugar e se preencher e ficar grato, também é um movimento, né? De sair do lugar da criança, né? Luciana, a gente tem ainda 7 minutos e aí o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria avisar para as pessoas que estão assistindo a gente que a live ela fica gravada. Assim que a gente termina, ela vai lá para o IGTV. Vocês podem assistir quando quiserem, compartilhem com quem vocês quiserem. Agora, eu queria muito, Luciana, que você contasse um pouquinho de você e do seu trabalho para quem se encantou com você, poder saber onde que te acha e como é que, quem sabe, você pode ajudar essas pessoas também. Conta um pouquinho. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta e doula, e tenho feito, né, tem 1 ano e meio, um programa. Eu já trabalho com gestantes e mães com bebê há bastante tempo, né? Mas tem 1 ano e meio que eu formei um programa, então são 10 encontros em geral. Normalmente as mães querem continuar, mas o programa em si ele dura 10 encontros e é para mães que acabaram de ter bebê, né? Então, de
45 dias, ou 6 meses mais ou menos, que é um programa para a gente poder falar da criação, mas também acompanhar as mães nesse processo de crise, de processo que está acontecendo no maternário, né, que a gente chama de matrescência. Então, essa grande travessia que as mães fazem, e também, assim, tirar as mães desse lugar da monotonia, da solidão, né? E a gente fazia isso de forma presencial, então agora não vai acontecer, mas agora em julho a gente vai abrir esse lugar virtual, que vão ser os 10 encontros, e a gente vai estar se encontrando num dia específico, porque mesmo não podendo se encontrar, tendo esse espaço na agenda e essa pausa já faz muita diferença. Muita diferença. Os pais falam, né? Isso dá uma oxigenada na relação, né? Eles acabam depois incentivando muito as mães a continuarem. Porque não é só um ambiente de eu poder ter esclarecimento em relação ao desenvolvimento da criança. Então, essas dúvidas que surgem, sono, choro, cólica, desenvolvimento, ambiente empático, maturação, isso tudo a gente fala, massagem, sling, isso tudo a gente fala, a gente aborda, sem que seja aplicação de método, não tem a ver com isso, né? Eu sou psicóloga, eu não sou consultora de nada. É justamente para os pais poderem entender o sentido de certas escolhas para o seu próprio processo. Né? Então, assim, eu decido ser empática, eu aproveito disso. Isso faz sentido para o meu desenvolvimento. Então, e também criar uma rede de apoio, porque as mães que se encontram nesse ambiente do Parental Lab, nesse momento, elas criam um vínculo para a vida toda. Assim. Então, é muito gostoso. E, além disso, eu faço atendimentos individuais também. Né? Agora, eles estão acontecendo de forma virtual e tem dado super certo, porque a gente 30 segundos depois esquece que tem uma câmera e segue a conversa como sempre, não é? Então, eu fico muito pensando em quem teve bebê nesse período. A chegada de um bebê, em geral, tem um acolhimento da família mais ampla, os amigos que vão visitar. E agora as pessoas estão mais solitárias e isoladas, então é um desafio a mais. Né? Então, sim, tem o desafio do isolamento, mas tem a possibilidade de uma intensificação de qualidade de vínculo também, que a gente tá vendo que é diferente. Assim, a mãe tem menos pitaco. Olha, então, tudo sempre tem ganhos e perdas. Com certeza. Legal. Então, o seu Instagram é o Luciana 3S e o Lima, certo? Isso. Onde eles podem saber mais sobre você. Ok. Isso. Muito bem. A live da semana que vem eu ainda estou decidindo, gente. Tem alguns temas que estão aqui na minha lista, ainda vou decidir. E no dia 23, ou daqui a 2 semanas, só avisando já, na verdade eu provavelmente não vou fazer a live da quarta, mas vai ter um evento que vai acontecer na quinta, mas aí é com inscrição, que eu aceitei o convite de um grupo também que trabalha com mães da minha cidade natal, chamado Nascendo em Família, onde a gente vai estar falando da transformação da relação no casal com a chegada do bebê, que isso eu também percebo como sendo um grande desafio. Há uma idealização da chegada do filho, as pessoas às vezes levam um choque com o tanto que isso muda a relação, e eu espero poder contribuir um pouquinho para encontrar um pouquinho mais de luz e satisfação nisso, porque é uma mudança muito grande. Como você disse, a gente não, né, a cada filho que vem não acrescenta uma mãe Luciana para atender mais um filho, é a mesma mãe que vai ter que se dividir mais, né? E um casal também, que eles era uma pizza que até então era dividida em dois. Chega a criança, tem 3, ou até a criança fica com 50%, você fica com 25%, né? Então, essa reorganização dessa pizza de tempo, energia, dinheiro, tem um monte de coisas, né? Então, isso eu vou estar falando no dia 23. Aí eu vou estar divulgando aqui para quem se interessar pela temática. E eu convidaria especialmente para quem talvez esteja grávida agora, ainda não teve filhos e ainda está, talvez, não consciente das coisas que podem vir pela frente. Uma criança é um presente enorme, mas pode ser um susto enorme se a gente não estiver prestando atenção em algumas coisas, certo?
Com certeza. Luciana, Muito bom, obrigada, muito obrigada. bom, adorei. Tá aí a Sara, ó. A Sara Sara da Dan que está organizando junto com a Beth Werner esse evento do dia 23. A gente vai estar Legal, divulgando aqui. bacana, Então, importantíssimo. se eu desejo, o que eu desejo a todo mundo é descubra o que te faz feliz. O resto vai ficar mais fácil. Com Porque a certeza. vida em si não vai ficar mais simples. Tudo indica que a vida em si não fica mais simples. A gente só tem que aprender a lidar com ela cada vez melhor, né? É, E aí, com e certeza. aí eu acho que essa sensação, porque no fundo, a gente não quer uma vida fácil. A gente quer uma vida que a gente sente que vale a pena ser vivida. Eu acho que é isso. Porque essa, ao menos para É mim, isso aí. é uma satisfação enorme. Se o dia foi desafiador, mas eu senti que ele valeu a pena, seja porque teve um sorriso, teve uma gargalhada, teve um uou, alguém deu conta de alguma coisa que não dava. Vamos celebrar. Um momento, Vamos né? Às vezes um momento do dia valeu o dia todo, né? É. E é isso, E né? A aí a vida gente são tá momentos. pensando, A vida são momentos. Tem até um filme